Olá, boa tarde. Sou Júlio Urban, CEO do portal Mais Online. E você está no Mais Talks, que é um bate-papo com os nossos especialistas e profissionais do segmento do turismo de negócios, o segmento que a gente chama de MICE, Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition, onde estão os eventos corporativos no M, no I dos programas de incentivo, o C dos congressos e o E, Exhibitions, que são as feiras comerciais. Então, comigo hoje está um profissional dedicado, multi-instrumentista, multi-artista, eu diria até, Ricardo Janotto. Ele vem dessa área da arte, da integração com os vídeos, com a videoprodução. O tema de hoje a gente vai falar sobre eventos híbridos, é o futuro dessa nossa indústria dos eventos. Além disso, vamos conversar, aplicar ideias e discutir temáticas relacionadas a esse impacto durante a pandemia e pós-pandemia. Que recursos nós podemos usar nessa interação do híbrido com o presencial, né? Essa interação que vai cada vez mais crescer. Então, vocês podem gerar, então, fazer aquelas perguntas aqui pelo nosso canal do YouTube para o Ricardo Janotto, que responde depois do término da apresentação, tá bom? E, além disso, vocês podem participar sempre, né? Todas as segundas-feiras, às 17h20 às 18 horas, das nossas lives sobre essas temáticas do segmento de eventos. Se inscreva no canal, faz o cliquezinho, que eu sempre esqueço de falar isso, mas para a gente contribui com o movimento, com o crescimento do nosso canal do Mais Online. Então, com vocês, Ricardo Janotto. Olá, Ricardo. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Como é que tá? É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado pela presença, por estar com a gente aqui no Mais Talks. Então, Ricardo, você já está aí com um cenário digital que mostra essa evolução, essa velocidade nas imagens, né, dos acontecimentos, né, as lives dos acontecimentos. Conte um pouquinho da tua experiência, dessa chegada nas lives, né, que foi essa transição antes da pandemia, pensando nos eventos sendo gravados ou transmitidos, e aí chegou a pandemia. No começo a turma se assustou e depois, né, começam a usar profissionalmente a tecnologia das lives. Como foi tua vivência nesse processo todo? Perfeitamente, Júlio. Bom, primeiramente é um prazer estar participando desse projeto, né, do Mais Talks. Eu iniciei a minha trajetória há mais ou menos 4 anos atrás nesse segmento. Eu sou da formação da música, né? Venho do entretenimento e produção de eventos musicais, teatro, música, ópera e outros festivais, enfim. E iniciei há 4 anos atrás com o desejo de entrar no audiovisual, né? Eu sempre tive ligado ao áudio e aí tive essa curiosidade e comecei a trabalhar com o audiovisual. E comprei alguns equipamentos, né? E o meu primeiro momento nesse lugar foi atender eventos corporativos, tá? E fazendo a tal da realidade aumentada, né? Que é a transmissão simultânea. Então, era feito os congressos e eu fazia a ampliação do que acontecia lá no palco. E comecei a inovar, trazendo um olhar, né, já novo para esses eventos. Então, enquanto todo mundo filmava ali com as câmeras com lente fixas, que é as famosas filmadoras, eu comecei a implantar as filmadoras fotográficas, né? Que tem a lente cambiável, então você tem muito mais opção de lentes. Comecei a levar a grua para esses eventos, trilho, né? O Steadicam, né? E os gimbals de hoje, enfim. Então eu comecei a inovar. E em alguns momentos, né, eu já propunha que a gente transmitisse. Então eu comecei lá no início, né, a gente nem tinha uma internet ainda tão robusta, tão forte, mas eu fazia ali do jeito que dava e cheguei a propor, né, então para alguns eventos, né, para os chefes, chegava ali com o meu equipamentinho, colocava no ar lá na minha página, né, privado e dizia, olha, tem essa possibilidade. Então eu já iniciei, Júlio, fazendo isso.
Então, o que que acontecia? Eles diziam, não, isso aí, não, a gente não tem interesse, porque a gente quer que as pessoas venham para o Congresso, se a gente fizer isso, as pessoas não vão vir mais, né? E eu tentei, em alguns momentos, fazer isso, né? Então, inclusive, eu tive bastante frustração, porque eu estava talvez à frente, né? Então, eu me sentia até mal, né? Falava, pô, né? O cara Literalmente dizia... à frente do tempo, né? Um passo à frente do tempo. Exatamente. E com o passar do tempo, né, mais ou menos 1 ano e meio depois, né, desse momento que eu estava já trabalhando, surgiu a pandemia. E foi aonde mudou tudo, né, Júlio? Sim, em todos os sentidos, né? Criou daí esse desafio. Primeiro de profissionalizar essa tecnologia, né? De usar, não começou com aquela coisa das pessoas usando, fazendo cada um a sua live com o seu celular, né? No Zoom, nos aplicativos disponíveis, mas de maneira não profissional, né? E aí a empresa daqui a pouco percebe que tem que fazer a coisa de maneira a apresentar os produtos, os processos de maneira tecnicamente adequada, né? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, quando entrou a pandemia, houve ali um delay, né, do meu trabalho. Eu já estava com um equipamento semi-profissional, posso dizer, né? Então, quando entrou a pandemia, eu já estava fazendo algumas lives, né? Inclusive eu trouxe aqui alguns exemplos de antes, né? Então, quando for o momento aí você me pede, eu mostro para você. E também o momento pandemia. Então, quando entrou a pandemia, eu praticamente os 3 primeiros meses eu não trabalhei, né? Eu não, ao contrário do que eu imaginava, né? Ali os 3, 4, eu acho que no 6º mês que foi que eu entrei no mercado mesmo das lives, né? Até foi com... Entendi. Mas mostra essa ideia do antes, porque parece que é uma coisa do corrente da pandemia, né? Esse teu antes já tinha essa visão de gerar a gravação. Então, um exemplo que se possa trazer desse antes, né? Que já mostrava essa busca pela tecnologia ter novos usos, né? Perfeito. Então eu vou mostrar aqui, isso foi o ano retrasado, né, no final do ano retrasado, quando foi a inauguração da estação, reinauguração da reforma da estação, feita pelo IFAM lá em Antonina, e da Igreja do Sarivá. Então tem um pequeno videozinho, um teaserzinho, eu recortei, né, mas essas imagens foram feitas ao vivo e foram transmitidas pelo Facebook da prefeitura, né? Então eles tinham a intenção que a cidade toda pudesse assistir virtualmente. Então eu vou colocar aí, são 30 segundos aí para vocês darem uma olhadinha. Inclusive aqui, né, tinha a plateia, né, e a orquestra tocando lá dentro. Então são imagens de drone. Então eu já estava fazendo também imagens de drone para poder contemplar essa ideia, né, da grandiosidade lá do evento. Então, a gente fez com 4 câmeras aí e o drone voando. Né, então esse e foi aí a cidade toda assistiu uma coisa inédita para Antonina, com certeza. Exatamente. Produto, exatamente. Estava todo mundo em casa lá, muita gente. A gente teve, se me recordo bem, no Facebook da prefeitura, alguma coisa como 800 pessoas ao vivo, né? Então já era uma novidade e foi no Facebook da prefeitura. Então a prefeitura que realizou, né? Então foi muito importante esse momento para mim também, em termos de currículo. Eu já estava lá fazendo esses eventos. E essa ideia do misto, né, de também gravar, deixar o registro feito no conceito de live também, né? Você também teve outros eventos antes da pandemia ainda, onde você tinha esse olhar para deixar pronto, para gravar, para transmitir até, como um produto diferente do até então convencional, uma câmera ou 2 câmeras gravando uma aula ou gravando um concerto, né? Tendo uma característica estática. Eu trouxe aqui um outro exemplo, que foi o encerramento vou colocar aqui, da Bienal de Arte Contemporânea, né, onde tinha a exposição do Hermeto Pascoal com as obras dele,
Então tinha aqui 250 obras dele aproximadamente e músicas que ele escreve em objetos diversos. Então aqui no caso essa música, né, o acordeonista João Pedro e banda, ele fez a execução ao vivo, né, com plateia. Isso foi em março, antes da pandemia, ali um mês antes, né, final, quase na pandemia. Então onde ele toca ao vivo a música, né, aqui ó, lendo no objeto. Então uma coisa moderna, feita ao vivo. Então foi no encerramento da Bienal de Arte Contemporânea. Então você vê essa interação, né, da tecnologia e lá você vê já objetos como vaso sanitário, caixa de isopor. Então da mesma maneira que a gente filmou com 5 câmeras, né, e só não foi transmitido porque a Bienal não quis fazer a transmissão. Eles queriam que as pessoas fossem lá presencialmente, a mesma história, né? Mas a gente fez isso ao vivo, então só não foi transmitido, né? Então aqui um exemplo claro de um pouquinho antes da pandemia. E aí o pós-pandemia, né? Quando começou a pandemia, que daí começaram a entrar os grandes eventos. Interessante essa abordagem, assim, que agora, né, é o entendimento de um híbrido, se fosse esse da Bienal, né, de você querer que quem fosse no presencial, então, tivesse um diferencial agora pós-pandemia, né? Pagar mais caro para ir ao vivo. Exatamente. E o remoto paga mais barato para ver remoto, porque ele não está vivendo a experiência diferenciada de estar ali, né? Então dá para criar novos produtos ou novos usos, eu diria, da tecnologia que vão começando a aparecer. E você tem também essas experiências agora durante a pandemia. Então, se construíram lançamentos de produtos ou ideias novas para aproveitar essa tecnologia, né? Perfeitamente. Então, eu trouxe aqui um exemplo que foi bem o primeiro, na verdade, grande evento que eu fiz para uma empresa, que foi o IBEM, né, uma live corporativa, onde eu fiz a minha primeira live, digamos assim, durante a pandemia. Tá, só para explicar para o IBank, é uma das maiores companhias que se instalaram na cidade de Curitiba com essa vocação na área financeira, nos meios de pagamento, né? A gente chama de unicórnio, uma companhia que cresceu, ficou gigante, passou de bilhão de gestão de ativos, né? E que faz eventos diferenciados para o seu pessoal interno e até para clientes também, né? Exatamente. Então aqui já surgindo novas tendências, né? Eles já puxando tecnologia, e eu tive a oportunidade de fazer uma inovação, porque a primeira live deles, eles fizeram sem o espelhamento, ou seja, um dos diretores que antecede a essa live, ele fez pelo Zoom. Então ele estava dentro do Zoom, mas ele não via o que acontecia ao vivo. Eles não não tinha ainda esse entendimento e como fazer a imagem da câmera do computador ser a imagem do ao vivo da live. E eu tive a oportunidade e propus isso, né, um risco grande. Fiquei uns 4, 5 dias para solucionar essa ideia que eu apresentei, né, porque você sabe bem, a gente que trabalha com evento, a gente vende a ideia primeiro e depois a gente dá um jeito de fazer. Exatamente. Então foi exatamente isso. Então eu fiquei lá uns 3 dias quebrando a minha cabeça como fazer isso, né? Que era colocar a imagem da live, da câmera, dentro do computador do cara para ele assistir lá em Nova York, né? Então, e aí consegui e acabei tendo a oportunidade de participar dessa live, onde já tinha algumas tendências. Então vou pôr aqui, a live ela está inteira, aqui é uma live de 1 hora e pouco, vou pôr alguns pontos e vou pontuar. Então, uma das primeiras coisas interessantes dessa live foi que Countdown, eles colocaram uma espécie de retrospectiva, né? Então tinha ali o reloginho, né, contando minuto a minuto, e tinha trechos do que eles tinham realizado durante o ano, antes desse evento, né? E aí aqui, como o IBank sempre inova, que fica aí a dica, né, para esses eventos online, uma apresentação musical, antes mesmo de começar a live. Então, o countdown entra um tira-gosto, digamos assim, né,
para que as pessoas possam curtir, e aí inicia propriamente a live, né? Então daí entra o apresentador, enfim, a gente já fazia esse olhar de programa de TV, né? Então tem aí um olhar bem de TV mesmo, com multicâmeras e a qualidade superior, né? Então aqui a videochamada do presidente de Nova York, né? Então isso é um link, né? Que é um video call que a gente chama. Então também com qualidade, né? Aí os vídeos de apoio, como é de praxe. Enfim, então esse já foi um evento onde eu dei o start, né? Entrei com o pé direito, digamos assim, na execução das lives. Tá, e agora o conceito dos híbridos no futuro, quer dizer, tudo está se construindo, lógico, né, nesse momento, mas para frente. O olhar é que os presenciais voltem, mas daí vão usar as lives como características, né, de distribuição do próprio streaming ou de geração e gravação de produtos para aproveitar o momento do usuário, a experiência do cliente com o produto, né, a usabilidade dele com o produto, quer dizer, aproveitar todo o momento da presença dos clientes dentro, por exemplo, de uma feira ou de um congresso e transmitir isso. Então, imagina-se, né, que seria o novo formato futuro, os novos usos das lives, né? Como que você vê essa caracterização nova, né, desse uso com novos conceitos? Então, eu acredito, Júlio, que isso não vai retornar, né? A gente não vai ter mais eventos só presenciais. O híbrido, ele veio para ficar, né? A internet, ela veio e já estava plena, digamos assim, né? Nos relacionamentos, nas redes sociais, tudo isso. E ele veio com muita força, né? Então, eu acredito que nós estamos em plena transição, né? Do que vai acontecer pós-pandemia. Então a gente também não sabe até quando vai a pandemia, mas eu tenho assim convicção e acredito que o híbrido veio para ficar. E nós estamos ainda evoluindo, né, digamos assim. Nós estamos num momento onde a gente está criando novas soluções, novos formatos e se adaptando a essa nova linguagem, né? E eu já tenho realizado todo tipo de evento que mostra isso. Eu queria fazer um break e contar para vocês. Quem está fazendo essa live é ele mesmo, ao vivo e a cores, a geração da live, né? Então eu vou chamar o nosso intervalo e a gente volta falando das lives das lives. A F9 é uma empresa de comunicação visual corporativa. Um dos segmentos mais importantes em que nós atuamos é na área de sinalização e ambientação arquitetônica. São letras bloco, letras caixa iluminadas, adesivos jateados para divisórias, adesivos foscos para ambientação. Tudo isso envolve o universo da ambientação e sinalização arquitetônica. Se você tem um escritório, uma empresa, quer mudar a decoração desses ambientes, ou eles são novos e você precisa sinalizá-los, faça um orçamento com o departamento comercial da F9. Temos 24 anos de experiência a serviço do seu jovem. Olá, sou Júlio Urban, criador do GMM, Global Meetings Management, e CEO do portal Mais Online, um ambiente de especialistas em eventos, e vamos trazer para vocês o melhor deste mundo de negócios. A letra I dos incentives, incentivos, são os projetos de eventos construídos para premiar, incentivar e atender metas da empresa. São projetos únicos, não se compra um incentivo individualmente. Ele é um produto, uma ação da empresa que o participante precisa atuar de forma consistente para alcançar o resultado e ser agraciado com esse resultado. Aqui no GMM, vamos acompanhar projetos e seus resultados, mostrando a prática, o desenho e a estruturação de projetos de incentivo.
Estamos de volta e você está no Mais Talks. E hoje estamos falando com Ricardo Janotto sobre o futuro da indústria dos eventos, provocando essa integração entre os eventos presenciais e os eventos usando tecnologias da internet, ou os eventos chamados híbridos, né? Então a gente quer continuar com o bate-papo. Eu brincava que a gente estava fazendo uma live da live, né? A gente está dentro da live e quem está produzindo e construindo isso é o próprio Ricardo Janotto. Você tem também um exemplo que a gente fez isso, né? Tinha uma transmissão onde eu estava participando, que era da cooperativa, que eu participo lá da Cooperacom, e você fez uma live da live. A gente acabou invadindo a live, né? Onde eu estava participando com a tecnologia de transmissão, de geração de um estúdio, com conteúdos de cidades diferentes, né? Eu estava na live em Maringá e vocês vieram com Curitiba com todo o conteúdo e a apresentação que a própria cooperativa queria fazer, né, nesse dia. E eu estava dentro da live e foi apresentado dentro da própria live, como se fosse, entre aspas, uma extensão de um PowerPoint, um aplicativo de complementação que estava lá. Em vez de fazer isso, entrou uma nova live, né? Conte um pouquinho dessa ideia, como funcionou. Então, na verdade, é aquela situação que eu falei ali do Ebanks. Foi aquela descoberta lá daqueles 3 dias, né? Foi exatamente isso que a gente usou ali, que hoje é uma tendência, que é o quê? A gente está transmitindo aqui e essa imagem que todo mundo está vendo aí na tela, né, está sendo vista lá dentro do Zoom, por exemplo. Então o pessoal está lá no Zoom, ou no Meeting, ou qualquer software desses de muitas pessoas juntas, só que em vez de aparecer a imagem da tela do computador, né, ou da webcam, está acontecendo o que a gente está fazendo aqui agora. Então essa foi a inovação e isso está se multiplicando, né? Então a gente tem esse lugar onde quebrou-se as fronteiras, né? As pessoas podem estar em qualquer lugar e podem participar juntamente separadas, digamos assim, de qualquer evento. O online permite isso, né? O que vem de novo do ponto de vista de equipamento? Já tem alguma coisa que está mudando essa indústria de vocês, do streaming ou da transmissão, conceitualmente? Ou seja, projetos fora da casinha, projetos inovadores ao termo agora do equipamento, além dos novos usos em si. Mas assim, o equipamento em si está melhorando, está crescendo, tem novidades vindo aí? Sim, com certeza, Júlio. Assim, já existem equipamentos direcionados para as lives, né? Então, por exemplo, eu fiz até aquisição, digamos, ousada na metade do ano passado, que eu adquiri um equipamento da Blackmagic, que são as Studio Live, né? Que são câmeras que já tem um monitor nelas, né? Um monitor grande de TV, já tem a ligação por fibra ótica, ou seja, as distâncias dessa câmera não tem limite, né? A gente coloca lá 100, 200, 300 metros. Existe já na próprio sistema do monitor o preview do que está ao vivo, né? Então quando está ao vivo aquela câmera ali, ela acende uma luzinha, então você sabe que você está ao vivo. Nessa câmera você consegue colocar ali 2 microfones, né? Então eu posso ter um microfone ali com um apresentador ali na frente da câmera, eu plugo nela e isso já vai na fibra. Então assim, nós estamos chegando num momento tecnológico onde não tem muito limite, né? O que era uma parafernália, você passava um monte de cabos, um monte de estrutura, isso tá condenado, né? Isso já não é mais como era. Então hoje esses equipamentos estão vindo com muita força e tenho certeza que vão surgir novos ainda, né? E além disso, a questão da tecnologia, do olhar do cinema nas lives, né? Porque é isso que está se transformando. A live partiu ali do celular, começou no celular tal, e hoje elas têm uma conotação de TV, né? São programas literalmente de TV, né? Então eu posso até mostrar aqui para vocês alguma coisa nesse sentido. Não, eu acho legal mostrar porque assim, cada vez que se mostra um exemplo, aí eu acho que a nossa plateia, o público passa a ter interesse em interagir, nos mandar contatos, informações, porque esses exemplos, né, são esses usos específicos desse produto.
Então, eu vou colocar aqui, um pouquinho antes disso, uma curiosidade, tá? Que eu acho que é bem legal. Então eu fiz aí um evento que mostra como está avançando e a gente está indo para lugares inimagináveis. Então esse evento é um evento onde houve um duelo, né? Um fogo de chão, onde um chefe de cozinha e o Milton Rodrigues, o Marcos Oliveira, eles fizeram um desafio. Quem terminava antes, fazer uma costela ou fazer uma faca, né? O cara forjou uma faca durante a live. Então aqui vou colocar alguns momentos, ó. Então ele faz toda a preparação, né? Olha lá o porquinho, ele vai montando tudo com a apresentadora, né? Onde tem interação com o barbeiro lá atrás, né? Alô, boa tarde. Né? Então toda a interação, sorteios de brindes e ele fazendo ali a costela, né? Botando tudo no fogo, tal. E uma banda ao vivo também, né? Isso foi durante a pandemia, né? Ver lá com o pessoal com máscara. Tá cortando aí? É um pão? A gente tentou fazer todo o isolamento, né? A distanciamento e tal. E aqui a forja. Deixa eu achar aqui um trechinho da forja. Olha lá o fogo de chão. Então esse é um exemplo de um evento onde tem essa questão que não tinha nada a ver, né? Dificilmente você ia ver um evento desse sendo transmitido. Então acabou que tem esse lugar lá, ele fazendo a faca, né? Então ele estava literalmente forjando uma faca durante a live, né? E no final da live ele cortou a costela com a faca. Sim, né? Louco para comer um pedaço e para tomar uma cerveja. Exatamente. Então é um exemplo, né, desse novo, né? Um outro exemplo aqui são eventos que estão surgindo internos, né, de demonstração de produtos que você comentou ali antes do intervalo. Então aqui eu vou colocar para vocês, ó. Então aqui uma demonstração, né, dentro de uma empresa de um produto novo, aonde a gente faz uma cobertura ao vivo do produto, né? Isso foi filmado ao vivo, isso não é edição posterior, né? Então a gente posicionou lá 3 câmeras e faz todo o evento ele na hora, né? Com planos detalhe. Então aqui ele está mostrando o produto e tal. Então para você ver como está evoluindo mesmo, né? A gente está, digamos assim, criando um lugar que antes não existia. Um vídeo desse provavelmente estaria sendo filmado num dia, aí vai para pós-produção, aí vai edita, aí sincroniza o áudio, correção de cor, né? Toda como era antigamente. E olha, veja a perfeição, né, que a gente consegue. Então o cara mostrando o produto ali ao vivo, áudio e vídeo, e em formato de live, né? Olha lá, o plano detalhe. Então assim, a gente tem digamos, esse lugar novo, né? Onde a empresa poderia estar fazendo, por exemplo, isso dentro de um congresso. Então tem lá uma área específica e o cara que está lá ao vivo, que é o expert daquele produto, ele vai para aquela área e amplia aquilo e aquilo vai para o ar, né? Está fazendo para todo mundo que está lá. Então não tem necessidade de fazer um vídeo específico e levar lá para o congresso. Ele faz lá ao vivo, né? Então isso já é uma modernidade. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que está na hora, então, de dar asas à imaginação, à nova criatividade, usando a experiência, né, de quem viveu e vive os eventos há muito tempo e transformá-lo com essas oportunidades que a tecnologia nos oferece. Então, eu queria novamente agradecer a tua presença, Ricardo, colocar sempre a gente à disposição no Mais Talks para bate-papos novos, com novos exemplos e experiências como essa que foram muito legais. Eu acho que nossa turma aí de assistentes adorou e de novo está toda vez, né, divulgando o trabalho da Vitral, que é sensacional. Parabéns. Obrigado, Júlio. Eu queria deixar aqui um recado, né? Que, como você comentou, o futuro é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Que é o que? Eu mesmo pilotando, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa ampliação do conhecimento,
né? Então, no futuro, nós todos, provavelmente seremos, nós que trabalhamos com eventos, a gente vai dominar essas técnicas, ou seja, a gente, mais uma vez, vai se superar e a gente vai ter condições de fazer gerenciamentos online, né? A gente faz gerenciamentos presenciais e nós também seremos híbridos nesse sentido, como produtores e realizadores. Então, esse é o meu recado. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Então, vocês viram mais um Mais Talks, né? É uma experiência sempre trazer para vocês essa inovação. Então, ao longo desse mês, completamos essa série utilizando as letras do Meetings, do Incentive, do Conference, Exhibition, e fizemos nesse último, o X, né? Muita gente está falando já do Experience, né, em inglês, né? De trazer esse desafio da experiência que os eventos se transformaram e passaram a ter que ter mais a transformação. Então, eu quero que vocês sempre estejam ligados no nosso canal, porque todas as segundas-feiras, a gente estabeleceu isso das 17h20 às 18 horas, você assiste ao Mais Talks. E na programação, a gente segue trabalhando, desenvolvendo sempre novos projetos, novas temáticas, né, que você também pode contribuir, colaborar e sugerir. Então, seguimos. Espero vocês na próxima semana. E aguardo as perguntas aí em seguida que cheguem para o Ricardo Janotto, que a gente daí faz esse resumo e remete para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Boa noite.